Olá, meu nome é Vitória e hoje eu e a minha colega Isadora vamos apresentar um pouquinho sobre a nossa implementação da árvore binária de pesquisa e o balanceamento dela. O balanceamento é definido a partir da altura das subárvores. Então, no EVL, todos os fatores de balanceamento devem ser mais 1, 0 ou menos 1. Se o fator balanceamento for menor do que menos 1 ou maior do que 1, a árvore tem que ser balanceada. Então, a gente pode começar falando do zero. Quando a árvore tiver o fator 0, ou ela é uma folha, ou as alturas dessa subárvore são iguais. Ou seja, a altura da direita e da esquerda são iguais. Quando a gente tem o fator balanceamento mais 1, significa que a subárvore da esquerda é maior que a subárvore da direita. Quando a gente tem o fator balanceamento menos 1, significa que a subárvore da direita é maior do que a subárvore da esquerda. Lembrando que isso de maior ou menor, a gente está falando sobre a altura. E uma das maneiras da gente efetivar esse balanceamento, conforme a árvore vai sendo adicionada, são as rotações. A gente tem 4 tipos de rotações. Tem a rotação à esquerda, e partindo desse exemplo, que o A é a raiz, rotação à esquerda, o filho à direita da raiz vira a nova raiz. Ou seja, o B virou a nova raiz. Agora, o próximo passo é, a raiz anterior vira filho à esquerda. O segundo tipo de rotação é a direita. Partindo do exemplo de que a gente tem a raiz como C, o filho à esquerda vira a nova raiz. Então, a gente tem o B como a nova raiz, porque ele é o filho à esquerda de C. A antiga raiz vira o filho à direita, ou seja, o C virou o filho à direita de B. O terceiro tipo de rotação que a gente tem é a rotação dupla à esquerda. Partindo desse exemplo de que a raiz é o A, primeiro a gente faz uma rotação à direita na subárvore da direita, ou seja, o C. Então, o C troca de posição com o B, seguindo o princípio da rotação à direita. O filho da esquerda vira a nova raiz. E aí, por fim, para finalizar a rotação dupla à esquerda, a gente faz uma rotação à esquerda, tornando o filho à direita a raiz. Então, o B vira a raiz, a antiga raiz vira filho à esquerda e o C continua no mesmo lugar que ele estava. A rotação dupla à direita segue o mesmo princípio, só que ao contrário, né? Partindo de que o C é a raiz, a gente faz uma rotação à esquerda na subárvore da esquerda. Ou seja, o B vira a raiz de A. Após isso, a gente faz uma rotação direita, tornando a antiga raiz, que é o C, o filho à direita da nova raiz, que é o B. Esse é o código da nossa árvore AVL. Esse método adicionar, ele já adiciona balanceando os elementos, usando os métodos de balanceamento. E aqui tem o método da altura, que vai fazer aquele processo de contar a altura de cada nodo para poder fazer o balanceamento. A gente tem o método de balanceamento, que esse método de balanceamento, ele vai calcular a diferença das alturas da subárvore para poder fazer o balanceamento certinho. A gente tem também o método das rotações, da rotação à direita, a rotação à esquerda, as rotações duplas. Daí a gente tem o método balanceia, que ele vai pegar as informações do balanceamento, qual vai ser o fator balanceamento de cada nodo e vai fazer as rotações necessárias. Na introdução da classe AVL, nós implementamos também o método para ver a altura da árvore. Como essa árvore AVL, ela também é uma árvore binária de pesquisa, e na classe que nós tínhamos criado para a árvore binária de pesquisa, nós já tínhamos o método de ver a altura da árvore. Então, nós simplificamos na implementação e chamamos o método que já tinha sido implementado na outra classe, na classe AVL, só colocando, então, o parâmetro, né, um nodo da árvore AVL que nós queríamos ver o tamanho, né, a altura. Ali por ordem de implementação, nós implementamos também o nodo getRoot, né, que é para retornar a raiz da árvore, onde a gente vai precisar, lá no main, a gente vai precisar utilizar ele para quando a gente precisar chamar alguns métodos que pedem um nodo de parâmetro, né. Outra coisa, a gente implementou também o método size, e como falando antes, né, que nem do método de verificar a altura da árvore, na classe binária, da árvore binária de pesquisa, nós tínhamos um método que era de contar os nodos que tinham na árvore. Então, aproveitando ele, a gente chamou ele também ali na classe AVL para dentro do método size. Então, a gente aproveitou vários códigos que já tinha na árvore binária de pesquisa, simplificando muito a implementação da classe AVL. Também colocando como parâmetro, né, a raiz da árvore AVL que a gente estava querendo contar o tamanho, né, saber o tamanho dela.
Implementamos também o método para verificar se a árvore está vazia ou não. Um método bem simples também, a gente viu ali, fez um if, né? Que se a raiz fosse igual a nulo, então significava que a árvore estava vazia, então a gente retornava true. Se não, a árvore tinha algum elemento, né? Então a gente retornava false. Para implementar então o método da classe AVL, que retorna uma lista com o caminhamento central dessa árvore AVL, nós criamos, né, o método inOrder, que ele tem como parâmetro um nodo, que ele vai começar sendo a raiz da árvore. Depois, durante a implementação, né, esse parâmetro vai sendo mudado ali, e ele vai retornar uma arraylist dos nodos já em ordem de caminhamento central, sendo que na main a gente só tem que printar, né, esse arraylist. Então é isso. Esses foram alguns dos métodos que foram solicitados para o nosso trabalho e a gente agradece pela atenção. Obrigado.